Olá! Neste vídeo, vamos aprender frases essenciais em inglês para o dia a dia. Então fiquem com o vídeo. Como se pronuncia, Where are we going? em português? Significa para onde estamos indo? Como se pronuncia, What time do you start work? em português? Significa que horas você começa a trabalhar? Como se pronuncia, Can I borrow your pen? em português? Significa posso pegar sua caneta emprestada? Como se pronuncia, How's everything going? em português? Significa como está indo tudo? Como se pronuncia, I need some help. em português? Significa preciso de ajuda. Como se pronuncia, Is it far from here? em português? Significa fica longe daqui. Como se pronuncia, Can I have the menu, please? em português? Significa posso ver o cardápio, por favor? Como se pronuncia, How's your family? em português? Significa como está sua família? Como se pronuncia, How much time do we have? em português? Significa quanto tempo nós temos? Como se pronuncia, What's the plan? em português? Significa qual é o plano? Como se pronuncia, How long does it take? em português? Significa quanto tempo leva? Como se pronuncia, It's nice to see you again. em português? Significa é bom ver você novamente. Como se pronuncia, Could you do me a favor? em português? Significa você poderia me fazer um favor? Como se pronuncia, What would you like to eat? em português? Significa o que você gostaria de comer? Como se pronuncia, I'm not sure. em português? Significa não tenho certeza. Como se pronuncia, What's your favorite color? em português? Significa qual é a sua cor principal. Como se pronuncia, Do you have a favorite song? em português? Significa você tem uma música favorita. Como se pronuncia, Is there a pharmacy nearby? em português? Significa tem uma farmácia por perto? Como se pronuncia, How do I get there? em português? Significa como eu chego lá. Como se pronuncia, What's your favorite movie? em português? Significa qual é o seu filme favorito. Como se pronuncia, Where do you want to go? em português? Significa onde você quer ir. Como se pronuncia, Let's catch up later. em português? Significa vamos nos falar mais tarde. Como se pronuncia, I hope you're well. em português? Significa espero que você esteja bem.
Como se pronuncia? Is it okay if I call you? Em português. Significa tudo bem se eu ligar para você. Como se pronuncia? How do you feel about it? Em português. Significa como você se sente sobre isso. Como se pronuncia? What's your opinion? Em português. Significa qual é a sua opinião. Como se pronuncia? Let me think about it. Em português. Significa deixe-me pensar sobre isso. Como se pronuncia? What's the weather like? Em português. Significa como está o clima. Como se pronuncia? I'm so happy for you. Em português. Significa estou muito feliz por você. Como se pronuncia? That sounds fun. Em português. Significa isso parece divertido. Como se pronuncia? What do you recommend? Em português. Significa o que você recomenda? Como se pronuncia? Is everything okay? Em português. Significa está tudo bem. Como se pronuncia? How's your day going? Em português. Significa como está seu dia? Como se pronuncia? I don't have much time. Em português. Significa eu não tenho muito tempo. Como se pronuncia? Could you write it down? Em português. Significa você poderia escrever. Como se pronuncia? Are you feeling better? Em português. Significa onde devemos nos encontrar. Como se pronuncia? Where should we meet? Em português. Significa onde devemos nos encontrar. Como se pronuncia? Can I help you with that? Em português. Significa posso te ajudar com isso? Como se pronuncia? Are you ready? Em português. Significa você está pronto? Como se pronuncia? Do you need a ride? Em português. Significa você precisa de carona? Como se pronuncia? Let's go for a walk. Em português. Significa vamos dar uma caminhada. Como se pronuncia? What happened? Em português. Significa o que aconteceu. Como se pronuncia? How do you like it? Em português. Significa como você gosta disso? Como se pronuncia? I'm interested in that. Em português. Significa estou interessado nisso. Como se pronuncia? What's the next step? Em português. Significa qual é o próximo passo? Como se pronuncia? Are you busy right now? Em português. Significa você está ocupado agora? Como se pronuncia? What are your hobbies? Em português. Significa quais são seus hobbies.
Como se pronuncia? Do you have a car? Em português. Significa você tem carro? Como se pronuncia? Can we talk? Em português. Significa podemos conversar. Como se pronuncia? I'll be right back. Em português. Significa eu já volto. Como se pronuncia? Let's stay in touch. Em português. Significa vamos manter contato. Quer ser fluente em inglês em tão pouco tempo? Acesse o link na descrição e aprenda.